Ai, ai, bora continuar então. Vamos fazer da continuidade, que agora ficou fácil, né? Agora ficou tranquilo, a gente já fez aqui é, a ordenação em um vetor de único tamanho, né? Utilizando o processo de intercalação, funcionou, dois conjuntos ordenados, né? E, e eu acho que ficou da hora agora, ficou bacana aqui. Agora a gente pode fazer os outros. E se não fossem tamanhos iguais, a pergunta aí que não quer calar, né? E se não fossem tamanhos iguais? Eu vou dar um arquivo salvar como, e a gente dá continuidade nele, só para a gente ter aqui de tamanhos diferentes. Vamos ver aqui o que vai dar de tanta diferença, né, no nosso código, o que a gente vai precisar ajustar. Então, só para a gente ver, executando novamente, vamos ver lá, a gente está conseguindo um conjunto completo, 4 com mais 4, 8, funcionou. Perfeito. E agora vem a grande mágica. E se a gente tivesse mais alguma informação e desbalanceasse, né? Não fossem tamanhos iguais. Eu vou voltar aqui com uma informação que estava anteriormente, né? E vamos ver aqui o que acontece. Por exemplo, a gente estava com 9.9 aqui, né? Aí essa aqui seria a posição 8, tamanho agora é 9, a gente iria fazer isso daqui, até menor que 9. E aí é onde a gente poderia quebrar. Vai continuar quebrando no 4, mas a gente tem um elemento a mais, né? Então agora a gente mudou. Então está indo aqui do 0 até o 4. Então a gente vai quebrar nosso array no 4 e vamos agora do 4 até o 9. Então a gente tem esse primeiro conjunto ordenado e esse segundo conjunto ordenado. E a gente quer juntar os dois, intercalando eles de uma forma a conseguir ordená-los, né? Eu acho que vai ficar interessante. Então aqui a gente tem um elemento a mais, que é o 9.9. Esse aqui é o elemento que está na oitava posição. E aí a gente vai ter aqui esse detalhe daqui de juntar mais um, né? Ele não está balanceado, não está de tamanho igual, tamanhos diferentes. E o que será que vai acontecer aqui, né? Vamos ver o que acontece. Não é mais meio, né? Porque aí agora ficou estranho. A gente tem lá um ponto de início, né? Um ponto aqui intermediário e um ponto de término. Eu vou falar que esse aqui é o nosso ponto de quebra. Eu acho que quebra é uma palavra que vai ficar melhor do que meio. Então aqui eu vou chamar de quebra. É o ponto onde a gente vai quebrar o nosso array. Então só vou mudar o nome para fazer mais sentido. Eu acho que vai nos ajudar. Então, de meio para quebra. Beleza, tá aí. A gente vai começar a ver o que acontece. Aqui no final, a gente vai ter isso daqui como... Opa, não é 99, 99, era o outro. A gente vai ter isso aqui como resultado, né? O resultado esperado seria esse daqui. Vamos ver se vai funcionar do jeito que está. Se ele funcionar do jeito que está, então a gente foi muito feliz em ter feito o primeiro bem feito, né? Compilou, executou. E olha, por incrível que pareça, ele 252942596275819599. Ele conseguiu fazer esse processo daí bem esquematizado. Então quer dizer que a gente não teve que mudar nada? A gente não teve que mudar nada. Acabou que no final a nossa escrita funcionou muito bem. Então fechou? Já era? Podemos ir embora? Não, não. A gente vai testar, né? Então isso aqui foi um ponto inicial. Agora a gente faz alguns testes para verificar se está tudo funcionando. Vou abrir o outro, vou corrigir também algumas coisas que eu gostaria de que tivesse log, né? Eu lembrei que a gente não fez o log do último, intercala em um vetor tamanhos de mesmo tamanho, vetor de primitivos. Então, esse cara aqui, eu lembrei que a gente tem uns logs lá para baixo, só que os logs não foram atualizados, né? Então, eu vou trocar aqui, eu vou colocar esquerda e direita,
vai ficar aqui para a gente saber se é da esquerda e da direita. Notas atual da esquerda. Não tem get valor. Mesma coisa aqui, não tem get valor. Notas da direita. Beleza, esse aqui tá ok. Log. Esse aqui é da esquerda. Não tem get valor. Funcionou esse cara aqui. Direita, notas. De direita. E sem get valor. A gente tem mais esse aqui. Esse aqui é o esquerda. Notas. Notas esquerda. Sem o nosso amiguinho get valor. Mais algum? Tem aqui, a gente tira o get valor. Direita. Notas direita. Os logs atualizados, eu vou mudar novamente para comentário. Tira esse cara daqui. Comentário inline. Só para deixar novamente com os logs para a gente ver o que está acontecendo, né? Acho que vai ficar interessante agora a gente ver o que está rolando aqui nos nossos logs. E foram todos. Compilando. Maravilha, vamos executar. Esse aqui são os de tamanhos iguais, né? Então a gente está vendo lá todas as comparações que foram feitas e a gente vê esse teste de intercalar comparando 2 a 2 e ao final a gente concatena o que sobra de um dos lados. Perfeito, está aqui funcionando e a mesma coisa a gente tem aqui para o outro, né? Então esse outro daqui, ele está funcionando muito bem, a gente não tem nenhum problema com ele, eu só vou dar um salvar como sobre esse aqui, sobrescrever, porque fica menos trabalho para a gente atualizar. Então, esse cara aqui vai pedir para recarregar atualizado. E a gente coloca mais um elementinho aqui, que eu acho que dá menos trabalho do que a gente tinha feito lá no outro, que esse aqui é o 9.9. Menor que 9. E aqui fechou. Pronto, é essa daí a grande sacada. Vamos ver, compilou. Esse cara aqui está com os logs funcionando. E olha lá que bonitinho, os logs rolando direitinho. Só que agora a gente tem esquerda e direita, né? A parte da esquerda e a parte da direita sendo avaliados. E aí a mistura e depois concatena está funcionando legal. Bom, parece que está funcionando legal. Então vamos imaginar o que eu poderia fazer aqui. E se eu não quisesse usar o vetor todo, se eu quisesse fazer parte do vetor, será que está funcionando? Será que está certo? Vamos testar, né, se a gente consegue fazer parte do vetor. Então eu vou copiar essa linha e vou deixar ela comentadinha aqui para a gente poder utilizar depois. A gente vai voltar a trabalhar com ela. Então imagina o seguinte, eu não quero as duas últimas posições do array. Então eu vou colocar aqui, já que eu não quero as duas últimas, vou tirar 2
menos 2. Então, ele não vai ter mais tamanho 9, ele vai ter tamanho 7, que ele vai fazer a bagunça. Então, vamos compilar, vamos executar, e olha só que legal, a gente teve 2 zeros ali. E aí ficou estranho. Vamos ver quais são esses dados daqui que ele pegou, né? O que ele tem aqui? Ele tem o 25, 29, 42, 59, 62, 75. E aí ele não tem nem esse e nem esse. Ele não tem o 8.1 e não tem o 9.9, que são exatamente os dois últimos valores do segundo array. Ele não pegou essa parte final. Beleza, ele não pegou a parte final. Eu disse que eu não queria mexer neles, mas não era para zerar, né? E aí ficou estranho. Então, essa primeira execução aqui já provou que temos alguma coisa que deve de ser revisto. Bom, beleza. E se eu viesse aqui e falasse, eu quero até o final, mas só que eu não quero que comece na posição 0, eu quero que comece na posição 2 também. Eu vou pular algumas. Eu quero começar daqui. Então, teoricamente, ele teria que deixar esses dois quietinhos ali no início, né? Então, tinha que deixar esses dois aqui quietinhos. Não poderia mexer nesses dois. E ele teria que mexer com esse restante daqui. Compilando e executando, a gente tem novamente algum problema aqui. Porque esses dois valores eles se perderam e ficou 0, 0 aqui no final. Tem alguma coisa que não está legal nessa brincadeira nossa daqui. E se agora eu vou tirar tanto de um lado como do outro? Eu vou colocar menos 2 de um lado e menos 2 do outro. Eu vou reduzir os valores. Então, eu estou pegando essa faixa de valores daqui, né? Eu quero que seja esse, esse e esse. Quero ordenar isso daqui. Esse conjunto daqui eu quero ordenar. Então, eu vou começar aqui na posição 2, é meu início, e vou até essa daqui, até a 6. Ele teria que fazer isso daqui. Deixar 2.9... 5.9, 6.2, 7,5, 2,5. Praticamente seria pegar isso aqui e colocar no final do outro, né? Seria essa a ideia, inverter isso daqui. Seria essa a ideia que teria que acontecer. E teria que deixar o 2,5, o 4,2 e o 8,1 e o 9.9 nos locais devidos. Ele não deveria mexer nesses caras. Mas, pilando, executando, a gente tem realmente lá, ó, 2.9, 5.9, 6.2, 7.5 e 9,5. Os valores estão certos. Ele está fazendo certo. O problema é que ele não está fazendo alguma coisa de colocar nos devidos locais, né? Então, o nosso problema está justamente em ver aonde que isso daí está acontecendo, né? Essa junção nossa aí não está dando muito certo, não. O que nós vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Então, a gente tem lá os nossos logs, que a gente ignora, e aí o que ele está fazendo? Que essa parte daqui é a parte em comum, né? Depois ele pega o resultado e coloca lá no final, tá certo. Eu acho que o problema está aqui, quando a gente copia de volta, né? Então, quando a gente copia de volta isso daqui, eu acho que pode estar dando problema. Eu acredito que seja exatamente isso daqui. Por que eu acredito que seja ele? Porque a gente está indo de 0 até o tamanho do array. E aí o que acontece? A gente tem pegando o tamanho do array, o tamanho total. Ele vai criar com zeros. Quando você cria, né, um array, ele vem tudo zerado, porque é uma classe, né? O array gera objetos, então, por ser uma classe especial, ele vai gerar tudo com valores zero. Então, vai ter 0.0 em todas as posições. E aí eu preciso gerar do tamanho certo e colocar na posição correta. Eu acho que vamos tentar ver aqui. Ele está gerando tamanho total, então ele não é total. Será que ele é igual ao término, né? Vamos experimentar ele igual ao término. Eu acho que igual ao término. Resolve, eu acho que a primeira parte resolve. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. A gente não tem mais que ir até o notas.length, né? Eu acho que isso aqui já está claro que não é até aqui que a gente vai. Mas a gente vai até onde? Até o total. Acho que o total é o que a gente vai ter que ir, né? Então, total. Ou término, né? Vou colocar aqui total. Seguinte, vai copiar daqui até lá. Beleza, né? Vamos ver se isso daqui vai resolver o nosso problema.
Eu acredito que vai melhorar alguma coisa. Então, vamos fazer os nossos testes novamente. Eu vou deixar aqui, vou copiar e vou escrever todos os testes que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é de 0 até tamanho menos 2, de 2 até o tamanho, e depois de 2 até o tamanho menos 2. Então, vamos começar fazendo o primeiro teste para ver se resolveu. Vamos ver esse caso daqui. Então, eu estou tirando uma parte do final. Não quero ordenar esse trechinho do final. Então, compilou, executou. Opa! Opa, 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 opa. Agora deu certo. Deu certo. A gente não mexeu nesses dois elementos aqui, o 8.1 e o 9.9. Ficou certinho. O resto ele ordenou. Então, tá correto. A gente não mexeu nesses dois daqui. Beleza? Tranquilo, então isso aqui está muito certo, funcionou. Aí você fala assim: ah, então beleza, bora para casa, vamos ser felizes. Eu falo: não, vamos testar, né? Vamos testar os outros. Vamos ver agora quando eu desloco o início, né? Eu mantenho o final, mas eu desloco o início. Compilando, executando, a gente tem 0. Algum probleminha aconteceu. Então vamos voltar lá. Agora eu tenho que trabalhar com aonde começa no meu vetor, né, de notas. O vetor de notas, que é o que a gente está utilizando, que é o que a gente recebeu, ele tem que ele começa aonde, né? Pô, vamos ver aqui. A gente vai começar a manipular ele a partir do lado da esquerda, né? Que é o nosso início. Então, é a partir do início. Então, eu tenho que fazer esse deslocamento daí. Eu tenho que colocar a posição atual, 0, mais o início. Se o início for 0, beleza, ele vai começar na posição 0. Mas se não for, a gente vai dar esse offset, né? Esse deslocamento. Então, acho que isso aqui faz mais sentido. Então, agora, ele vai até o término ou até o total. E agora, começando no início. Vamos ver se isso aqui resolveu. E eu vou voltar no primeiro caso, porque eu sou esperto, eu quero ver se não zicou o primeiro caso, né? Então, vou testar novamente o primeiro caso. Compilou, executou, pô, perfeito. Não deslocou as duas últimas. Legal. Ordenou todo o resto. Então, esse primeiro caso aqui está funcionando. Vamos ver o segundo caso. Compilou, executou, e a gente teve aí um acesso indevido em algum local, ó. Puxa vida, que beleza, hein? Array Index Out of Bounds na posição 9. A gente tentou acessar uma das posições que não existe no nosso array. Foi na linha 107. Vamos ver lá a linha 107. Até acredito que eu já saiba o que é. 107, essa linha daqui. Ele estourou porque ele foi do tamanho total do vetor. Vamos tentar um último caso. Vai que ele funciona aqui para o penúltimo, né? Então, vou comentar esse e descomentar o de baixo. Então, compilando. Então, teoricamente, a gente vai ter que mexer nisso daqui. A gente tem que ordenar esse trecho e os outros dois não devem de ser mudados, né? Vamos ver o que acontece aqui. Legal, a parte inicial ficou certinho, ó lá. 2,5 e 4,2. Aí ele colocou 2,9, 5,9, 62, 7,5... Opa, aqui ele veio 2 zeros. Então, quer dizer que está faltando alguma coisa. Então, está dando ruim ali no final. Funcionou a parte do início, mas a parte do fim não deu certo. Então, o que a gente tem aqui ainda é um problema que ele tem que ir de onde até onde, né? Da onde até onde ele tem que andar, né? O início em si é todo, né? A gente vai ter que passar por todo o início. Mas se a gente vai passar por todo o início, vai até o tamanho total do array de notas, beleza. O problema está, né, quer dizer, a gente vai no de resultado, né? A gente vai da posição 0 do resultado até o tamanho total dele. Beleza, isso aí tá certo, vai funcionar. Mas a gente tem que ver que o notas tá dando um estouro. A gente passou do limite aí, porque o total nosso tá muito grande, né? E qual que é o total de elementos? Vamos calcular os totais de elementos, que eu acho que é isso daí que está dando problema. Nesse primeiro caso daqui,
a gente tem 9 elementos. Então, o primeiro caso, que é o caso original que a gente começou, ele vai de 0 até 9. Então, de 0 até 8, né, são 9 elementos. Então, são 9 elementos aqui. Aqui eu tenho 9 elementos. Nesse caso daqui, quantos elementos que eu tenho? Eu tirei 2 do final. Se eu tirei 2 do final, eu tenho 7. Eu tenho 7 elementos. Nesse caso daqui, eu tirei 2 do início, o 0 e 1. Eu também tenho 7 elementos. E nesse caso daqui, no último caso, eu tirei 2 do final e eu tirei 2 do início. Então, além de estar tirando 2 do final, 2 do início, é menos 4. Então, são 5 elementos. São 5 elementos. E agora vem a mágica. Como que eu vou poder chegar num ponto em comum desses elementos aqui? O que, que eu tenho em comum entre eles, né? Como que eu calculo isso daqui, né? Como que eu descobri que são 9, que eu descobri que são 7, que 7, 5? Acho que essa é a grande sacada, né? A gente tem que entender como que a gente chegou nessas quantidades aqui. Aqui eu vi que eu contei, mas será que existe alguma forma de eu descobrir quantos elementos que eu estou manipulando? Bem, eu tenho que começar a contar do início até o término, né? Então foi o que eu fiz aqui. Eu comecei a contar do 0 até a última posição, até o tamanho dele, até 9. Eu sei que é excluso, né? Então eu contei aqui, deu 9 elementos. Perfeito. A mesma coisa eu fiz aqui. Eu comecei daqui até esse cara daqui. Aqui eu também comecei a contar desse até esse, desse até esse. E se eu subtraísse do término o início? Então vamos ver aqui. Se eu subtraísse do término o início, eu teria o total de elementos, que eu acho que é isso daí que vai dar, ó. Término menos início, eu tenho o total de elementos. Vamos ver? Compilando, compilou, então não tem erro. Vamos ver aqui se funciona para todos os casos, né? Caso total, normal. Compilou, executou. Ordenou tudo. Beleza, ordenou tudo. Agora, a gente não quer que mexa nas duas últimas posições. Então, a gente não quer que mexa nas duas últimas posições. Por isso, a gente está tirando 2 aqui. Não quer que mexa nas duas últimas posições. Ou seja, essas duas posições têm que ficar fixas e o restante tem que ordenar. Então, compilado, executando, 8.1 e o resto ordenadinho. Beleza, certo. Isso aí a gente viu que funcionava também no outro caso. Vamos ver agora, esse daqui não funcionou, né? Agora a gente está deslocando, a gente quer até o final, mas a gente não quer as duas primeiras, ou seja, essas duas daqui tem que ficar iguais, 2.5, 4.2 e o próximo tem que ser o 2.9, né? Então vamos ver se isso daí vai dar certo. 2.5, 4.2, opa, agora ordenou. E agora se eu tirar tanto aqui como aqui e só pegar esse trecho daqui, eu quero que mexa somente nesse trecho. Então, no início tem que ficar 2.5, 4.2, no final 8.1 e 9.9, e aqui no meio eu vou ordenar. E aí vai ficar 2.9, 5.9, 62, aqui vai ficar o 7.5 e aqui vai ficar o 9.5. É essa a ideia, de ficar esses valores aqui organizados. Então, vamos ver agora o que, que acontece. Compilando, executando, a gente ficou com, opa, 2.5, 4.2, aí a gente ordenou essa faixa daqui, ficou 2959627581. Opa, deu alguma coisa estranha. Ele ordenou aí o 8.1. Ele mexeu, colocou o 8.1 no balaio do gato, né? Aí sacolejou esse negócio. E aí ordenou tudo para o final. Então tá quase certo. Tem alguma coisa ainda que está faltando. Então vamos ver o que está faltando, né? Ele está fazendo o quê? Então ele começa no início e começa no meio, né? Que a gente tinha trocado. Eu vou trocar esse nome de meio para quebra, né? Porque não é mais o meio em si, né? É o ponto que ele vai quebrar, onde que ele vai partir. Só para ficar com um nome mais amigável.
Acho que era isso daqui. E aqui estava escrito também. Acho que é aqui. Agora, olha lá, vamos testar esse cara daqui. Ele está indo da posição atual até a posição de quebra, só que a posição da atual da esquerda começa no início, a atual da direita começa na quebra, e ele está indo até o término. Beleza, então eles estão andando até os limites deles. Isso aqui está jóia, nota comparado da esquerda com a da direita. Se for, ele vai pegar e jogar da esquerda, incrementa. Se não, ele joga da direita e incrementa o resultado. Agora, da esquerda, esquerda, resultado, belezinha. Vamos ver se foi somente isso daqui mesmo que estava faltando, né? Porque pode ser que eu tenha passado desapercebido em alguma coisa. Ele vai começar na posição 0, vai até menor que o total vai incrementar. A gente vai ser notas na atual. Deixa eu fazer que nem eu fiz em cima aqui, eu acho que vai ficar mais visível para vocês também, né? Aqui, ó. Para ver qual que é a variável que está sendo somada. Então, ele vai pegar a posição 0 mais o início. Se o início começou em 2, ele vai começar na posição 2. Então, notas ele vai jogar a partir da posição 2. Ele vai pegar nota fora dessa posição? Não. Ele vai começar aqui na esquerda no 2. Então, tá certo. E aí que o resultado é essa diferença. Então, beleza, ele ordenou certinho. Tá bacana, é isso mesmo, tá certo. Então, ali tá certo. Se eu comentar esse daqui e tirar o outro, esse aqui que tem que dar aquele resultado estranho, né? De ficar ao meio, né? Eu não tinha trocado. Aqui, ó, agora ficou certo. Perfeito. É isso daí, ó lá, os valores aqui do lado. Tem que manter o 2542, o 81 e o 99. E só o meinho que mudou, ordenadinho. Eita, funcionou. Funcionou. Tá ordenando corretamente qualquer uma das formas aí que a gente fizer, tá bacana. Desde que eu tenha uma faixa, né, um conjunto de dados ordenado e um outro conjunto de dados ordenados, eu consigo juntar eles ordenando, né? Então já ficou legal, porque dados ordenados com dados ordenados eu consigo fazer esse negócio bacaninha aqui. Se não fizer ordenado, se eles não tiverem ordenados, a gente vai ter problemas que a gente já viu. Beleza. Agora eu gostaria de testar se isso daqui, né, se dessa forma daqui, a gente consegue intercalar valores que não são do tipo double, que sejam strings, né? Vamos tentar fazer isso daqui e vamos ver o que acontece, né? Eu gostaria de tentar fazer essa migração de double para string. E a gente vê de tamanhos diferentes o que vai acontecer aqui, né? Deixa eu só fechar isso aqui, não precisa. E esse daqui. Eu vou abrir intercalação em um único vetor de mesmo tamanho. Primitivos. Beleza? Esse cara atualizadinho aqui, a gente vai usar ele como base para fazer, trocando de primitivos para strings, né? Então, a gente vai trocar esse cara aqui de primitivo para string e a gente vai tentar inserir valores aqui e vamos ver o que vai rolar. Beleza, bora fazer esse cara salvar como aqui. Vamos tirar aqui de primitivo, vetor e string de mesmo tamanho. Mesmo tamanho sempre é mais tranquilo, né? A gente viu que vai dar quase a mesma coisa. Então, ó, salvando aqui, atualizando e atualizando. Agora, eu vou trocar esse cara aqui, que é double, eu vou trocar ele por string. Então, a gente vai trocar aqui por string. Substituir em todo o documento, pá, beleza. A gente vai ter agora aqui esses valores que devem de ser reposicionados. Esse cara daqui, a gente pode brincar inicialmente, antes de colocar aqueles outros valores que a gente tinha, eu vou colocar isso daqui. E a gente vai ver o que vai dar de chabu, né? A gente tem uma correção que é importante ser feita. Viraram strings, né? Só estou fazendo para a gente ter rapidamente os mesmos valores. Teoricamente, tudo certo, tá em string, a gente teria que ver o resto.
Beleza, e agora o que que acontece, né? Transformei isso aqui em strings. Compilei. E aí a gente tem um erro aqui, ó, bad operator para strings. Eu não consigo comparar string desse jeito. E aí a pergunta é, como que eu comparo strings? Se vocês estão lembrados, a gente tem uma forma de comparar strings, né? Então vamos entender como que a gente vai comparar strings. Para a gente ser feliz, vamos abrir aqui uma abinha anônima. Javadoc string. Esse cara daqui, vamos ver a documentação oficial da string e vamos dar uma entendida no que vai acontecer. A gente quer ver os métodos, né? Então vamos dar um pulinho lá para os métodos, e aí a gente tem um método chamado compareTo, e aí ele vai comparar uma string com outra string. E ele tem o compareTo e ignore case, também é uma boa para a gente utilizar, e ele devolve um inteiro, né? E aí vamos lembrar o que acontece. Ele faz a comparação entre duas strings lexicograficamente, né? Vamos ver o que, que acontece numa comparação. O que eu tenho aqui? E olha lá, ele fala que ele vai comparar uma string com outra, né? E aí ele vai fazer uma comparação e ele vai devolver valores para a gente. E o que, que ele devolve? Ele vai devolver se a string que eu estou comparando for menor alfabeticamente que a outra string, é um valor negativo. Se as duas forem iguais, é zero. Se essa daqui for maior, é um valor positivo. Então, eu tenho menor, igual ou maior, né? Então, são as comparações que a gente pode fazer aqui. Então, vamos utilizar essa possibilidade aqui do compare ou do compare to ignore case, tanto faz um ou outro. E aí a gente, nesse caso, porque a gente está lidando com números em formato de strings, né? Mas quando a gente estiver trabalhando com as palavras, a gente pode optar por um ou por outro, dependendo do que a gente quiser fazer. Então, eu vou pegar, tirar aqui essa mensagem da janelinha, e aí vem a brincadeira, né? A gente tem que fazer a comparação desses caras daqui. Legal, então vamos comparar esses caras. De que forma que a gente vai comparar? Eu tenho que pegar a string e comparar ela através do compareTo, né? Então aqui, ponto compareTo, e aí a gente vai colocar outra que eu quero comparar. Isso daqui vai me retornar um valor numérico, né? E esse valor numérico eu quero verificar se ele for menor que zero, então, se ele for menor que zero, essa daqui é menor, né? Então, a que está aqui é menor. Se ele for igual a zero, essa vai ser igual a essa. Se ele for maior que zero, essa daqui é a maior. Então, eu consigo fazer esse tipo de comparação. Estou utilizando o ignore case já de propósito, a gente vai ver aí o que vai acontecer no meio do caminho. Então, essa é a brincadeira. Aqui está faltando string, né? Vou colocar aqui. Compila. Notas, vamos ver aqui. O tipo string. Compila. Beleza. Tira mensagens. Vamos rodar para ver. E olha só, ele tem 1, 2, 3, 4. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, belezinha, ele colocou em ordem os 8 valores. Aí você pode falar, será que tá certo? Bem, a gente utilizou os números, né? Eu acho que ficou legal usar os números bonitinho, mas eu vou pegar agora aqueles dados que a gente tinha lá, das palavras que a gente tinha juntado. Um eram frutas e outro eram ferramentas, né? E a gente poderia utilizar isso daí. Vou continuar falando que é nota somente por causa do nome do vetor, mas para a gente não vai fazer a importância do nome agora. Vou só abrir um arquivo para pegar aquele conteúdo. A gente estava intercalação de vetores de objetos, de vetores de string. Aqui. A gente estava de mesmo tamanho. Só para pegar os dados, né? Então a gente vai pegar esse conjunto de dados aqui. Perfeito. E aqui eu vou tirar esses comentários, porque já não tem mais sentido ter esses comentários daqui de cima, né? A gente está lidando com outra coisa, então
a esse cara daqui para cá, uma vírgula, né? Então, só vou quebrar para a gente poder visualizar aqui. E esse caboclo é um array de strings. Aqui também, vetor único, primitivo, vetor e strings. Acho que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Não sei. Eu acho que eu estou fazendo errado. Desfaz, 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 desfaz. Não sei o que eu mexi. Fecha sem salvar. Me perdi. É esse daqui que eu tinha que alterar. Deixa eu abrir o outro. Ei, lerdo. Esse cara daqui. Perfeito. Imaginando, né, que a gente tenha isso daqui. Só para a gente ficar com os elementos, quantidade de elementos, e vamos ver aí o que, que vai dar, né? A gente vai quebrar ele na... Aqui vai ser quebra, né? Vai quebrar no meio, mas tanto faz, vai dar a mesma coisa. A gente viu que só muda o nome, né? Compilou, executou. Olha só que legal, a gente tem lá abacate, alicate, banana, caqui, chave de roda, damasco, martelo e prego. E funcionou. E ficou legal, ele conseguiu ordenar então as strings. A única coisa que, obviamente, a gente precisa comparar de forma diferente é as strings, né? Então, o nosso método de comparação, né? A nossa forma de comparar as coisas, agora vai ser utilizando o compare to. Pode ser somente o compare to, se a gente não quiser diferenciar maiúsculas de minúsculas. Se a gente fizer somente compare to, a gente vai notar uma diferença considerável, porque os dados aqui eles já estão em ordem alfabética, né? E ele vai fazer uma concatenação, ele vai juntar esses daqui com esses daqui. Só isso daí que vai rolar. Então, se a gente der uma boa olhada aqui na diferença, né, vai ser essa. Vou tirar aqui só para a gente verificar. Então, vou tirar o ignore case. Tirei, compilou, executou, e olha lá, alicate, chave. Só que, só para lembrar, quem tem menor valor dentro da tabela ASCII, o A maiúsculo ou o A minúsculo? O A maiúsculo é 65, o minúsculo é 90 e alguma coisa. Então, a gente tem primeiro as maiúsculas, depois as minúsculas. Por isso, ele mudou a posição das duas, né? Ele não ficou exatamente igual. Tá aí, a brincadeira é essa, ele vai manter se fizer dessa forma. Se a gente, né, opa, Ctrl Z, Ctrl Z, se a gente colocar lá o ignore case, né, e aí ele vai conseguir ordenar bonitinho, aí ele vai ignorar o case da palavra e vai fazer a ordenação de todo mundo, independente de maiúsculas ou minúsculas. E aí eu acho que fica bem legal essa brincadeira daí. A gente conseguiu ver, então, esse esquema de ordenar strings. Vamos ver se a gente consegue ordenar strings de qualquer tamanho, né? Para ver se vai dar certo a nossa ordenação. Para tanto, vamos lá. Vou pegar o ordenação de vetores, intercalação de vetores de um mesmo tamanho, de tamanhos diferentes, primitivos. Esse cara daqui. E esse cara daqui eu vou dar um arquivo salvar como, somente para a gente mudar de strings para double. Então ele vai ser string. Perfeito. Copiou, salvou. Agora atualizando o nome. Atualizou, atualizou. A gente vai fazer essa alteração daqui. Então a gente vai copiar esse conjunto de dados aqui. Então, tirando esses comentários desnecessários nesse ponto. Beleza? E agora a gente vai fazer a alteração de que o que é double vira string. Acho que era isso.
de double, tudo virou string. Se a gente compilar, vai dar aquele errinho básico de comparação. Então, a gente tem aqui a nossa comparação, o nosso compare to. A gente vai ter que fazer esse cara daqui de novo, né? Então, vou copiar essa linha, vou colocar lá, que vai ser a mesma, afinal de contas, né? Nosso ponto de comparação aqui é esse, tá aí. Beleza, compilou, não temos mais erros. Executando, né? Mas vamos colocar mais elementos, né? Porque a gente tem tamanhos iguais. Colocar aqui em cima. Jaca. Uva. Acho que já está bom, já conseguimos ver aí que tem mais 2 elementos, né? Compilando, executando. Olha lá que bonitinho, ó. Tudo ordenado, ó. A, B, C, D, E, F, J, D. Ué, por quê? O que está acontecendo? Ele não fez certo? Ele não fez certo. Sabe por que ele não fez certo? Porque o nosso ponto de quebra é aqui no 4. E aí, esse cara aqui, ele tem 6. Então, o nosso ponto de quebra aqui, ele que está errado. Então, a gente tem que pegar e colocar o ponto de quebra correto, né? Então, a gente estava fazendo lá. No 4, ele está quebrando aqui. Ele está imaginando que esse outro conjunto de dados aqui está ordenado. E, na verdade, não é. Então, a gente tem que mudar aqui e atualizar para 6. Então, vamos atualizar aqui o nosso ponto de quebra para 6. Então, atualizamos lá a quebra para 6. Compilando, executando, e agora sim. Abacate, banana, alicate. Opa, ele fez alguma coisa estranha aqui. Tá certo, é no 6. E aí vem aquela dúvida gigante. Sim, ele fez errado, sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, esse cara tá na posição certa? É aqui mesmo que a gente tem? Então, vamos conferir se todos os dados que a gente está inserindo, que a gente está movimentando, estão corretos, né? Porque a gente está deixando ele pular 2, eu quero que venha do 0, por causa disso. Malditinho. Vamos lá, compilando, executando, agora quebrando na posição 6. Alicate, banana, chave, damasco, prego, uva. Aí, ordenou. Beleza. 2 conjuntos de string ele consegue ordenar também, sem problema nenhum. Então, a gente está fazendo as ordenações. Então, tomar cuidado aí da onde ele inicia, aonde que é a quebra e aonde que ele termina também, para ver se está dando tudo certo. O que mais a gente tem para fazer, né? Vamos ver aqui, vamos contar a quantidade. A quantidade está certa, a gente deixou 1, 2, 3, 4, 5, mais 4, 9 elementos ao total. A gente fez da mesma forma, só mudou o ponto de quebra dele, né? Acho que isso aqui está legal. Se a gente fizer isso aqui com objetos, também a gente vai ter o mesmo resultado. E aí a pergunta é: será? É uma boa pergunta, né? E eu acho que seria um ponto interessante da gente analisar. Tanto a gente intercalando, ordenando eles, né, com objetos, como fazendo a intercalação com arrays de tamanhos diferentes, né? São os 2 testes que eu acho que são muito importantes de serem feitos. Além de usar string, vamos tentar fazer aí com os métodos de comparação. Acho que esse daí é um ponto legal. E aí a gente faz isso daí a gente corrige na próxima aula. Eu deixo para vocês tentarem executar isso daí, corrigir com os detalhes da classe, né? A gente está usando aí a nossa classe notas. Então, primeiro, array de mesmas quantidades. Então, a gente vai colocar tamanho, por exemplo, um tamanho par, né? Para a gente ter uma quantidade ordenada e outra quantidade exata ordenada dentro dele, do mesmo array. E aí depois a gente vai pegar tamanhos diferentes e fazer o mesmo esquema. Uma quantidade ordenada e uma quantidade de tamanho diferente, ordenada também, e tentar intercalar ordenando isso daí. Então fica aí essa brincadeira para que seja feito na próxima aula. Beleza? Dúvidas? Se não, então até a próxima aula, né?